Abra sua Bíblia no Salmo de número 28. Salmo de número 28. Salmo de Davi. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro. Quando erguer as mãos para o teu santuário, não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém, no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme as obras das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Oremos diante da palavra do Senhor. Ó Pai, rogamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que essa porção das Escrituras Sagradas seja usada para responder aos clamores da nossa alma, para que a gente conheça mais de Ti, Senhor. Que nesse tempo de culto, aquilo que é o propósito do culto, Senhor, que é honrar o Teu nome, e que é que o Teu rebanho seja alimentado, Pai. Que isso aconteça através da Tua palavra nesse instante. Assim Te oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para o texto do Salmo 28, a pergunta que logo vem é: que contexto é esse que o rei Davi está passando? Assim como em outros salmos nós fazemos essa pergunta para que a gente entenda o texto que está ali diante de nós. Acredita-se que o contexto desse grande sofrimento do rei Davi era porque o seu filho Absalão, ele estava levantando grande oposição contra ele. Absalão não apenas num ato solitário, mas ele havia feito seguidores, ele havia juntado pessoas na intenção de dar um golpe, de assumir o trono do rei Davi. Ele consegue criar meio que um reino paralelo, um trono paralelo ali em Israel. É isso que o filho de Davi, se eu não me engano aqui, o terceiro filho do rei Davi, está fazendo contra o próprio pai. Mas não apenas contra o próprio pai, ele está fazendo contra Deus e contra o povo de Deus. O ponto claro aqui desse texto é que o rei Davi, ele está sofrendo por causa de tudo que está ali acontecendo com ele, por causa dessa oposição, por causa dessa ofensa que é, acima de tudo, contra o Senhor. Isso consome o coração de Davi. Também a perseguição contra o povo amado de Davi, isso consome o seu coração, isso leva Davi a uma tristeza profunda na sua alma. E diante desse salmo,
nós somos convidados a aprendermos a orar. O tema que eu dei aqui, esse salmo, é aprendendo a orar na escola do sofrimento. Aprendendo a orar na escola do sofrimento. São os sofrimentos de Davi, que Deus providencia para a vida de Davi. São os momentos onde ele mais aprende a prática do clamor, a prática da súplica, a prática da ação de graças. Tudo isso envolve oração. E nós somos convidados, lendo esse salmo também, a entender que muitas vezes nós estamos em uma escola que Deus nos colocou. Se eu e você hoje sofremos algo, estamos passando por alguma espécie de sofrimento, é porque nós fomos recebidos na escola de Deus, para que a gente aprenda a ter relacionamento profundo com Ele, inclusive através da oração. Então vamos para o Salmo. O Salmo começa dizendo assim, Salmo de Davi. Então não há dúvidas que o autor desse Salmo é o próprio rei Davi. E ele diz assim, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. E a gente já começa a ter aprendizado aqui nessa escola dos Salmos, desde esse primeiro versículo. Quando muitas vezes nós, até passando por aflições, nós buscamos soluções desse mundo, assim como eu perguntei aqui para as crianças, quando acontece um problema em casa, naturalmente, ou eles resolvem com a pessoa com que eles estão tendo problema, com o irmãozinho ou a irmãzinha, ou resolve com o pai, ou resolve com a mãe, mas muitas vezes a criança não é levada a orar. Assim acontece com a gente também. Nós temos os recursos desse mundo, nós temos os diálogos que nós podemos fazer diretamente com as pessoas que estão nos fazendo sofrer, ou com aquele poder, seja um poder público, seja dentro da estrutura do seu trabalho, uma perseguição que você está sofrendo, qualquer espécie de tribulação que a gente passa, muitas vezes no âmbito relacional, a gente tenta primeiro resolver com os cartuchos que nós temos em mãos antes de orarmos. E a oração, ela fica por último. Não é assim que a gente faz? A oração parece que está sempre em último lugar, quando o desespero já se instalou, quando a gente tentou todas as providências humanas possíveis, então a gente diz, agora só restou Deus, só restou a oração. E aí, como último recurso, a gente busca a face do Senhor em oração. Não é o caso de Davi. Davi vinha desenvolvendo durante toda a sua vida, desde que ele era pastor de ovelhas, ele aprendeu a clamar, ele aprendeu a suplicar a face do Senhor, por mais que ele também tivesse que tomar as suas providências. Então, ele começa o salmo dizendo, Senhor, é a ti que eu clamo a ti, Senhor, porque tu és a rocha da minha vida. Tu és a rocha, tu és aquele que eu posso confiar. Tu és aquele que, quando os recursos desse mundo, quando as iniciativas de alguém que poderia me ajudar em alguma coisa, elas são todas imperfeitas, eu sei que o Senhor é a minha rocha. E é por isso que eu clamo a ti. Muitas vezes nós nutrimos grandes desesperos em nossas vidas. Muitas vezes nós temos uma vida de muita reclamação e de muita queixa, porque a gente não usa dessa graça divina, que é a presença de Deus, que é o Deus gracioso, o Deus santo, ir a pecadores e falar com pecadores e responder à oração de pecadores. Então, começando aqui já esse salmo, precisamos lançar mão da oração, porque Deus é a nossa rocha. Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve o nosso clamor e Ele é gracioso para nos responder.
E é com base nisso que Davi continua o salmo e que Davi ele é motivado na escola do sofrimento a orar. Veja o que ele diz ainda no versículo 1. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Perceba que o Davi que está dizendo essas palavras tão fortes aqui diante de Deus, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, eu serei semelhante a um ímpio. Eu serei semelhante a uma pessoa que está morrendo e não tem mais jeito para a vida dele. Ele sabe que o normal de Deus, que a regra em relação a Deus e o seu povo por causa do pacto, é o povo de Deus clamar e Deus responder. Então, quando ele passa pela sua aflição, quando as dores vêm na sua vida, quando a perseguição, a decepção quanto ao seu filho, se esse é o caso aqui, o contexto desse salmo, quando isso toma o seu coração, quando ele é assaltado por essa realidade tão pesada, ele tem a boa ansiedade para que Deus responda aquilo que ele está pedindo, porque ele sabe que é de Deus responder. Então ele já ora dizendo: Senhor, eu estou orando a Ti, mas não demora para me responder. Eu preciso ouvir a Tua voz, para que eu não pense, para que eu não tenha aquele sabor ruim que o ímpio tem. Qual é o sabor ruim que o ímpio experimenta no seu dia a dia? É de passar por aflições e não ter quem os ouça. E não ter a presença de Deus para dizer: meu filho, calma, eu estou no controle. Meu filho, eu sou a rocha da sua vida. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Aquele que não confia em Deus, aquele que não tem relacionamento com Deus, aquele que ignora a existência de Deus, ele não goza desse privilégio que nós, igreja do Senhor, gozamos o tempo inteiro. Então Davi diz: Senhor, responde a minha oração, porque eu não quero nem de longe achar que eu estou sendo tratado como um ímpio, como alguém que o Senhor detesta. E a gente vai ver mais sobre a opinião de Deus sobre os ímpios aqui. Eu não quero ser tratado assim, porque eu sei que o Senhor responde a oração do seu povo, porque isso é o normal de Deus. Essa é a regra quanto ao nosso Senhor, Ele responder às nossas orações. Davi, ele não quer ser contado por Deus entre os malfeitores. Então ele prossegue na sua oração agora, o versículo de número 2, dizendo assim: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguei as mãos para o teu santuário. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguei as mãos para o teu santuário. Então, quando eu perguntei aqui às crianças se elas sabem o que é súplica, se elas sabem o que é clamor, cada uma tentou responder de uma maneira diferente. Mas essa pergunta eu faço para você agora. Você sabe o que é súplica? Você sabe o que é um clamor? Muitas vezes nós só vamos aprender o que é súplica e o que é um clamor quando nós estamos sendo moídos na escola do sofrimento. E aí, Deus ele não nos censura por isso. Muitas vezes, Ele nos leva a suplicar a Ele, a clamar a Ele na escola do sofrimento, exatamente para que a gente aprenda, para que a gente entenda que na vida de oração, que nós precisamos desenvolver todos os dias, há lugar para que nós levantemos as nossas vozes. Não de forma qualquer, não sem reverência, mas como ele fala aqui, erguendo as nossas mãos, como quem está no fundo de um poço, querendo que alguém o socorra, e dizendo assim: por favor, me ajude, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do seu socorro. Então esse povo de Deus precisa aprender a erguer as suas mãos e clamar àquele que pode ouvir.
Muitas vezes nós não sabemos fazer isso. E Deus nos chama ao aprendizado da oração, do clamor e da súplica. Mas Deus nos chama a fazer isso de maneira correta, porque o final do versículo 2 diz assim: quando eu erguer as mãos para o teu santuário. Quando nós gritamos, quando nós colocamos a nossa alma do avesso e clamamos ao nosso Deus, a gente não faz isso sem conhecimento. Quando Davi, ele clama ao santuário, lembre aqui como acontecia no acampamento do povo de Israel, o tabernáculo ele era montado no centro, o tabernáculo é o lugar do santuário, é o lugar das ofertas que são entregues ao Senhor, é onde está o santo dos santos, e o santuário aqui é o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote pode entrar, mostrando ou apontando aí para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. O povo colocava as suas tendas ao redor do santuário. A cidade ela era toda distribuída, onde o santuário ficava no centro e as tendas ficavam ao redor do povo de Israel. Isso apontava que Deus era o centro do seu povo. E quando o povo de Deus ia orar, e aqui temos o exemplo do rei Davi. Quando Davi ia orar, ele se voltava para o lugar onde estava o santuário do Senhor. Porque havia um pacto de Deus, havia uma promessa de Deus, de quando o povo orasse ao Senhor, Deus derramaria da sua graça, Deus se manifestaria a partir do seu santuário. Ele derramaria a sua presença graciosa que o povo tanto precisava para a sua vida. Quando Davi, em meio à sua dor aguda, por tudo aquilo que ele estava sofrendo, quando ele ora, quando ele clama, quando ele suplica, quando ele pede por socorro, ele sabe de onde vem a resposta. Vem do Deus Santo, vem do Deus que é fiel, que faz pacto com o seu povo, um pacto que ele é unilateral, porque não depende do ser humano, um pacto fiel. Se ele prometeu que responderia graciosamente, é porque ele vai cumprir, e Davi sabe disso. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos saber disso, irmãos. Deus não responde as nossas orações só porque nós estamos caminhando muito bem, só porque nós, nas últimas semanas, temos a impressão que estamos pecando menos, então Deus vai responder o meu pedido. Não. Deus responde as nossas orações, porque Ele é fiel ao seu pacto. E quando nós clamamos a Ele, quando nós cremos nele, ou seja, quando pela fé somente nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Isso tem tudo a ver com a nossa vida de oração diária. Às vezes nós deixamos de orar, porque achamos que somos imerecedores da resposta de Deus. E eu digo a você, realmente nós somos imerecedores de que Deus responda qualquer oração nossa. Se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse o sangue de Cristo, se não fosse a oferta do sumo sacerdote, que deu a si mesmo como oferta perfeita em nosso lugar, as nossas orações não seriam ouvidas. Mas graças a Deus, que Cristo entrou no santuário e entregou a si mesmo como oferta em nosso lugar. E é por isso que nós podemos orar o tempo todo, inclusive quando nós passamos por sofrimentos. Então, continuando, agora o versículo 3, a gente vai ver que Davi embasava a sua oração em algumas convicções sobre a justiça de Deus e sobre a maldade dos ímpios. E antes de ler aqui, eu quero dizer, gente, nós precisamos ter convicções bíblicas ao orarmos. Nós precisamos crer naquilo que a Bíblia ensina, mas nós precisamos também ter uma boa teologia, uma boa compreensão das Escrituras. E Davi aqui ele vai mostrar qual é a sua compreensão quanto ao ser humano. E diante da sua compreensão e diante das suas decisões,
quanto a dois grupos de seres humanos, a saber, os ímpios e os justos. A partir desse conhecimento, a oração de Davi, ela entra num trilho correto. E a gente vai ver aqui. Veja o que diz no versículo 3. Não me arrastes com os ímpios, Senhor, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração eles têm perversidade. Veja qual é a certeza de Davi. Davi tinha certeza de que Deus odiava a prática da impiedade, mas ele também odiava aqueles que praticavam a impiedade indiscriminadamente, aqueles que eram habituados no mal. E perceba, Davi, nessa oração, ele está dizendo assim: Deus, eu sei que é tão ruim ser ímpio, eu sei que o Senhor odeia tanto os ímpios, que eu não quero de maneira nenhuma que passe pela minha cabeça que o Senhor está me tratando como eles, porque eles são odiosos, e eles são odiados pelo Senhor. Senhor, não me arrastes com os ímpios, porque eles são iníquos. E ainda mais, a iniquidade dos ímpios, ela é uma iniquidade avançada. Eles não apenas praticam a iniquidade, mas eles são habilidosos na iniquidade que eles praticam. Você pode pensar assim: não, mas eu também sou pecador. Eu também tenho os meus caminhos. Eu também tenho as minhas maquinações para o pecado. E é verdade. Nós somos pecadores. Mas há uma grande diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio, ele desenvolve a sua maldade. Ele não encontra freios. Ele faz de conta que Deus não existe. Ele se ilude nas suas próprias narrativas que eles criam para justificar a maldade. Eles sufocam o conhecimento de Deus, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1, para que na vida deles, eles tenham uma falsa paz, e nessa falsa paz deles, eles continuem avançando nessa iniquidade. Veja a que ponto esses ímpios tinham chegado aqui na história de Davi. Se o texto de fato trata da história de Absalão, perceba, Absalão com o desejo de tomar o trono do seu próprio pai. Perceba ele sendo ardiloso, fazendo discípulos, somando pessoas para o seu time. E perceba os discípulos de Absalão também crescendo nessa maldade, nessa sedução, fazendo a cabeça de todo mundo contra os propósitos do Senhor. É isso que acontece em nossos dias, meus irmãos. A gente vê as grandes ideologias que estão aí em pauta, fazendo discípulos, mais e mais discípulos, afastando as pessoas do conhecimento do Senhor. Eles são ardilosos, eles tomam medidas contra a igreja de Deus, contra a verdade de Deus, em nossos dias. A mesma coisa daquela época, o mesmo golpe acontece nos nossos dias. Nós somos diferentes dos ímpios, porque quando nós pecamos, nós encontramos a voz do Espírito Santo de Deus freando o nosso mal. Nós nos arrependemos. Nós não temos um prazer contínuo no pecado. Deus estraga a nossa alegria com aquilo que é mal. E a gente para. Algo mais forte acontece dentro de nós. Através da revelação da palavra de Deus, nós nos incomodamos. Nós abandonamos o nosso erro. Nós pedimos perdão a Deus por tudo aquilo que nós cometemos, porque nós somos contados entre os justos e não entre os ímpios. Nós somos diferentes. E esse conhecimento, irmãos, ele deve guiar as nossas orações. Por exemplo, quando nós somos perseguidos por ímpios, ou quer seja um sistema ímpio, um estado, um local de trabalho que é regido por pensamentos ímpios, ou por uma pessoa específica ímpia, que está nos perseguindo porque nós somos
crentes no Senhor Jesus, nós precisamos orar, sabendo quem são eles diante de Deus. E não somente diante de nós. Eles não são nossos inimigos simplesmente. Precisamos entender que o Deus do universo está contra eles, está a nosso favor, se nós temos andado diante da justiça de Deus. Deus está vendo a sua causa. E aqui eu não sou pentecostal não, viu, meus irmãos? Mas Deus está vendo a sua causa sim. E se você é justo, Deus cedo ou no tempo dele, se ele quiser estender o seu sofrimento, Deus responderá o seu clamor e a sua súplica, porque Deus não é favorável à injustiça que acontece no mundo. Então, de posse dessas convicções, Davi clama: paga-lhes segundo as suas obras, versículo 4, segundo a maldade dos seus atos, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Perceba que o Salmo ele vem num ritmo, e quando chega nesse momento, Davi ele faz 3 pedidos a Deus, 3 pedidos muito sérios. Primeiro ele diz: paga-lhes, depois dá-lhes e depois retribui-lhes. É como se a oração tivesse chegado num momento de um grande clamor da sua alma, devido ao sofrimento, devido à intensidade do sofrimento que ele vem passando. Chega no momento que finalmente ele coloca o seu coração do avesso e diz: Senhor, paga-lhes, retribui-lhes, dá-lhes conforme as obras das suas mãos. Isso mostra o sofrimento de Davi, mas não só isso. Isso mostra o desejo de Davi pela justiça de Deus, independente de uma questão pessoal. Ele sofre uma questão pessoal? Sim. E é lícito colocar questões pessoais diante de Deus? Sim. Mas as questões pessoais, elas são menores do que as questões mais importantes. A honra do nome de Deus era mais importante para Davi. O povo de Deus sendo ofendido, sendo injustiçado, era mais importante para Davi. Então veja, que o povo no coração de Davi estava acima dele, e que Deus estava acima de todas as coisas. E isso mexe com o coração de Davi, fazendo ele clamar, fazendo ele fazer esse trecho imprecatório aqui nessa oração. A maldade daquele povo estava indo longe demais em intensidade, longe demais em frequência, longe demais em diferentes formas de ser maligno. O copo da paciência de Davi já estava transbordando. Isso espelhava também a possibilidade do cálice da ira de Deus também está se enchendo contra os ímpios. Então Davi, ele não ora uma oração imprecatória fora de contexto. Ele faz uma oração imprecatória sabendo o que vai também no coração de Deus, porque ele conhece a Deus. Ele sabe que o que está indignando seu coração é aquilo que biblicamente indigna, depois vocês me corrigem, o coração do próprio Deus. Então, irmãos, quando a gente for fazer uma oração imprecatória, não faça por você mesmo. Não faça porque você foi ofendida ou porque você foi ofendido por uma causa própria. Perceba se nessa sua oração Deus está em primeiro lugar. Se o que te incomoda é a honra do nome do próprio Deus. Se sim, então cabe aí na sua intimidade com o Senhor orar de maneira correta. Então, tudo vinha acontecendo ali contra a vida de Davi, contra a honra de Deus e contra o próprio povo de Israel, o que nos faz lembrar de uma cena do começo da história de Davi, quando Davi, ele sabe que existe um homem, um valente, um gigante, ofendendo a honra de Deus, buscando humilhar o povo de Israel e falando
coisas vãs sobre o Senhor. Davi, não sendo ainda parte do exército de Israel, sendo o mais moço dos filhos de Jessé, diz: quem é esse incircunciso filisteu para desonrar o nome de Deus? E você conhece a história. Davi, ele corajoso, motivado pelas coisas do Senhor, ele pega ali as suas pedras, pega ali a sua funda e diz que não vai em seu próprio nome, mas ele vai em nome do Senhor, porque a honra de Deus estava sendo ferida. E ali ele mata o próprio gigante com aquela pedra e cortando a sua cabeça. Que é a parte da história que a gente não conta para as crianças, né? Por que a gente não conta? Será que Deus não odeia os ímpios tanto assim? Será que a gente não precisa entender que Deus odeia a impiedade e odeia os ímpios? Sim, Ele odeia. E Davi corta a cabeça daquele gigante. Lembre-se de Moisés também, quando Deus ele vai derramar a sua ira ali contra o seu próprio povo, e Moisés diz: Senhor, risca o meu nome do livro, mas não faz isso com o teu povo. O que é que eu estou tentando mostrar para vocês, meus irmãos? É que o que deve ir no nosso coração não é simplesmente uma defesa própria, quando a gente ora ao Senhor de forma imprecatória, mas é um amor por Deus e pelo povo de Deus. Ou o amor de Moisés pelo povo, que está disposto que Deus risque o nome dele do livro, ou o amor, a honra do Senhor, porque o nome do Senhor, ele está sendo profanado. São essas coisas que levam a gente a orar de forma dura. Então, chegando no versículo 5, a gente percebe que Davi tem uma certeza que na escola da oração nós também devemos ter. Versículo 5: e visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, Ele os derrubará e não os reedificará. Os ímpios que acreditam que tudo que eles fazem nada tem a ver com Deus e vivem achando que a mão do Senhor não vai cair sobre eles, que a ira de Deus não vai ser derramada sobre eles. Muitas vezes nós somos também levados a pensar a mesma coisa. Quantos salmos estão aí mostrando: Senhor, até quando? Senhor, eu não estou entendendo. Como é que os ímpios estão tão bem e os justos estão passando por aflição? Davi já tinha experiência. Davi já tinha a convicção de que não era assim. De que Deus sim iria tomar providências. De que Deus é o Deus da providência. É aquele que vê todas as coisas que acontecem e cedo ele vai dar uma resposta àquilo que está acontecendo ali. Então, o convite aqui nesse versículo 25 é de crermos que o Deus da providência divina, Ele vai agir para a sua própria glória e para a preservação do povo da aliança. Precisamos ser um povo da fé, um povo que crê em tudo aquilo que Deus prometeu. Então, Davi afirma: Deus os derrubará e Ele não os reedificará. Vai haver um momento em que todo o mal será destruído. Vai haver um momento que tudo aquilo que assalta o coração da igreja, que causa sofrimento no povo de Deus, vai haver um tempo em que esse mal será derrubado e nunca mais se levantará. Essa é a convicção de Davi, que rege a sua oração. E essa convicção deve também reger a nossa prática de oração na escola do sofrimento que passamos muitas vezes, todos os dias. Deus vai dar um fim em tudo isso. Então, ele chega no versículo 6, onde nós percebemos, irmãos, uma grande virada aqui naquilo que vai sendo colocado no texto. O salmo ganha um tom de gratidão e louvor. E a razão era justamente o fato de que Deus responde às orações. Veja o que diz o versículo 6. Bendito seja o Senhor,
porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a força, é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Bendito seja o Senhor, porque Ele ouviu a voz das minhas súplicas. Nele eu fui socorrido. Essa oração de gratidão nos ensina que não é vão suplicar com sinceridade. Se você anda triste, se você anda sem esperança, se você acha por alguma razão, por algum pensamento malicioso do reino de trevas, que se instalou no seu coração, e você diz assim, não vale a pena nem orar, não vale a pena me ajoelhar, não vale a pena clamar, Deus não tem respondido nada, sabe de uma coisa? Eu não vou nem orar mais, eu vou tomar as minhas próprias providências. Eu vou falar, como eu falei com as crianças aqui, com o tio, vou falar com a coordenadora, eu vou falar com a diretora, mas eu não vou orar, porque o que vale são apenas as providências humanas para a minha vida, porque Deus não está ouvindo. Mentira! Mentira do nosso coração. As forças do pecado que habitam dentro de nós estão trabalhando todos os dias para que nós acreditemos nessa mentira. Se nós estamos debaixo do pacto de Deus, irmãos, Deus ouve as nossas súplicas e nos responde. E Davi, ele abre os seus olhos aqui, ele percebe, ele testemunha, ele guia o seu povo, ele está ensinando o povo de Israel, dizendo assim, olha, povo de Israel, Deus responde sim, e eu louvo o seu nome, eu bendigo o seu nome, porque nele eu fui socorrido, ele é a minha rocha, ele é o meu escudo, e o meu coração não vai confiar só nas providências humanas, o meu coração vai confiar somente nele. É para esse lugar que Deus nos chama através da escola da oração. Esse momento onde o nosso coração finalmente ele abandona todas as outras providências e finalmente entende que Deus é a nossa providência. Que Deus é aquele que está com os ouvidos abertos, com os braços estendidos para nos abençoar e para responder quando nós clamamos a Ele. É isso que Deus quer nos ensinar através da escola da oração. A base para tudo isso, irmãos, é como eu venho falando aqui desde o início, é a sua aliança. E indo agora aqui, caminhando por causa do nosso tempo para o final, nós precisamos entender que Davi, ele era o ungido do Senhor. Havia um pacto, havia uma promessa de Deus em relação a Davi. E também havia uma promessa posterior dizendo que no seu trono não faltaria um sucessor. O trono de Davi sempre haveria alguém, algum rei da sua linhagem que estaria reinando em Israel. Isso de fato se cumpre. Cristo é aquele ser humano que, só para explicar, 100% Deus e 100% homem, ele vem ao mundo, ele encarna e ele senta no trono de Davi, cumprindo a promessa que Deus faz. Por quê? Porque Deus ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Esse era o pacto. Era essa a aliança de Deus feita com Davi. Davi estava seguro de que Deus é fiel. E a fidelidade ao próprio pacto é aquilo que deve mover também as nossas orações. Davi sabia que Deus ouve o rei. Davi sabia que Deus ouve o seu povo, quando o seu povo do pacto clama a Ele. Então o seu salmo, ele se baseia nesse pacto. E as nossas orações como igreja do Senhor também devem se basear nesse pacto. Porque Cristo é também o ungido de Deus. Assim como Davi foi ungido por Deus e recebeu promessas, assim como havia promessa sobre o trono de Davi, também Cristo é o nosso ungido, maior que Davi. E há promessas pactuais
para a igreja do Senhor, porque nós também somos povo do Senhor. Se o povo de Israel tinha um rei e Deus ouvia a sua oração, se o povo de Israel estava pactuado com Deus e Deus ouvia a sua oração, nós somos a continuidade desse pacto. Cristo é o nosso ungido, é o nosso Messias, é o nosso rei. E a igreja do Senhor é o seu povo. Isso é uma continuidade. Deus continua ouvindo a intercessão de Cristo Jesus por nós. E Deus continua ouvindo a oração da sua igreja. Por isso, nós devemos clamar ao Senhor na escola do sofrimento que nós estamos passando. Porque o Deus do pacto está de mãos estendidas para ouvir aquilo que nós pedimos para Ele. Eu queria terminar, irmãos, lendo o texto de Filipenses 4, 6 e 7, como li aqui para as crianças, onde o apóstolo Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O pacto de Deus ouvir as nossas orações, ele é um pacto que passa pelo Antigo Testamento, chega na Nova Aliança, no Novo Testamento. Ele é ensinado pelos apóstolos do Senhor Jesus, e aqui pelo apóstolo Paulo, dizendo: olha, pratica a oração, pratica a súplica, pratica a ação de graças. Revisita a vida de oração na sua vida. Há quanto tempo você não tem orado? Há quanto tempo eu e você não temos orado daquela maneira que nós orávamos antes? Deus nos convida. E a pergunta final que eu quero deixar para todos nós é: permaneceremos tentando resolver nossos problemas sem oração, ou nos lançaremos aos pés do Senhor para termos dele e de sua providência em meio ao nosso sofrimento? O que faremos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor fez um pacto gracioso desde Adão. O Senhor prometeu, ó Deus, que através daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, nós receberíamos graça, nós receberíamos vida de novo em nosso coração, teríamos relacionamento contigo, Senhor Deus, teríamos essa conexão restaurada. Ó Pai, ajuda a cada um de nós a orarmos mais. Ajuda a cada um de nós, ó Pai, a tomarmos mão, a lançarmos mão, ó Deus, dessa prática maravilhosa, que é estarmos diante da Tua face, que é colocar o nosso coração, Pai, totalmente contrito diante de Ti, à luz daquilo que a gente passa, diante de tudo aquilo que a gente passa no nosso viver. Assim a gente ora no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.